Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Stefânia Amaral. E o nosso programa de hoje vai ser sobre aves de rapina. Então, mas antes da gente começar, a gente tem que agradecer as nossas dindinhas queridas. Já somos íntimas, gravamos Skype juntas. Seguimos no Instagram, que são a Carolina Roncone e Letícia Santinon. Muito obrigada, viu, queridas? Muito obrigada para as nossas madrinhas. Na verdade, muito obrigada para todo mundo que é nossas madrinhas e nossos padrinhos, né? Esse ano, o Feito por Elas passou a ser um podcast independente, o que significa que nós temos que pagar todos os nossos custos de produção pela primeira vez na história. Estamos emancipadas, né? Igual aqui. Sim. E como essa busca por emancipação também é uma busca por dinheiro, de certa forma, né? Que horror falar isso, mas acontece, né? Tem os boletos batendo na porta, né? Nós criamos categorias novas no nosso Padrim, para quem quiser amadrinhar ou apadrinhar a gente, tanto com as categorias antigas quanto com as novas, mas existe uma categoria em que as pessoas que assinam ela vão receber esse agradecimento especial em todo o início de programa daqui pra frente. Então, por isso, nós agradecemos essas nossas madrinhas em especial. Então, quem quiser colaborar com a gente e nos ajudar no nosso caminho, na nossa trajetória rumo à independência financeira, rumo a poder bancar completamente, né, os nossos custos de produção, é só acessar o padrim.com.br ou o patreon.com/feito por elas, os dois. E como a gente falou, o nosso programa de hoje é sobre aves de rapina, Arlequina e sua emancipação fantabulosa. Eu não sei direito como ficou o título no final das contas, porque nos Estados Unidos mudou e passou a ser Arlequina, Aves de Rapina. Aqui no Brasil, pelo menos no IMDb, continua como Aves de Rapina e não como Arlequina. Enfim, tem essa dúvida aí pairando, mas a gente vai manter o Aves de Rapina, que foi a maneira como o filme foi lançado originalmente, né? Estreou no dia 6 de fevereiro. Apesar de que, né, é um filme que tem um foco muito maior na própria Arlequina e que também é a personagem que já era mais conhecida do grande público, né? Então faria sentido se o nome dela tivesse um destaque no título, né? O filme ele foi dirigido pela Cathy Yan, é o segundo longa dela na direção. Quem fez questão de contratar ela pra direção foi a própria Margot Robbie, que é produtora do filme, né? O primeiro longa da Cathy Yan foi o Dead Pigs. Tu chegou a assistir esse filme, Esther? Cara, quero, mas não achei. Tá difícil ver esse filme. Pois é, eu fiquei bem curiosa também. Não encontrei esse filme em lugar nenhum. Não sei se tá disponível, se a gente consegue assistir. Mas fiquei curiosa, assim. Não sei, porque pelo menos eu gostei do trabalho de direção aqui nesse filme, né? Então eu queria saber como é que é ela trabalhando fora desse esquema, assim, de quadrinho, de filme de franquia, né? Que já tem meio que um molde onde ela precisa trabalhar dentro, provavelmente, né? Quero ver depois também, assim, o que ela vai poder fazer e tal, porque eu também gostei bastante. Pois é, e esse ano parece que vai ser o ano das adaptações de quadrinhos protagonizadas e dirigidas por mulheres, né? Então, a gente tá começando agora com Aves de Rapina, mas ainda vai ter o Mulher Maravilha 1984, da Patty Jenkins, né? O Viúva Negra, que é da Kate Shortland, e Eternos, da Chloe Zhao. E isso vindo em sequência do próprio Mulher Maravilha, também da Patty Jenkins. E ano passado a gente fez um programa sobre a Capitã Marvel, da Anna Boden, co-dirigido com o Ryan Fleck, né? E aí, eu fiquei me perguntando, assim, né? Porque a gente tem, por exemplo, de Vingadores e tal, uns 10 anos de franquia aí, né? E aí, só agora a gente tá começando a ter esses filmes de heroínas ou de anti-heroínas, né? Eu queria te perguntar, Esther, como é que tu situa o filme da Arlequina em relação aos dois que já saíram, que é o Mulher Maravilha e o Capitão Marvel. Tu gosta mais, gosta menos? O que tu acha, assim? Então, não sei se é porque tá recente, não, né, não. Eu gosto mais mesmo. Porque eu gosto muito da Arlequina, assim, mesmo sabendo que Esquadrão Suicida é um filme terrível. Ela aparecia em cena, eu já ficava vidrada, fascinada. E o look e tal, faço cos pobre quando eu posso, sabe? Mandei fazer um short vermelho e azul. Eu fiquei muito fascinada pelo personagem. Não cheguei a ler gibi, porque eu não tenho essa cultura de gibi, assim. Mas agora eu quero, agora mais ainda.
E eu gosto dos 3 filmes. Eu já nem tô podendo falar mais, não gosto de filme de herói, né? Porque eles estão no gênero e, assim, tá me conquistando. Justamente por isso, pela representatividade, por ser dirigido por mulher, por ter a mulher na frente. E não é só por isso, né? Não é a teoria do filme, não é porque ele é assim que a gente gosta, porque são filmes legais mesmo. E esse da Arlequina, nossa, eu amei, assim, eu não quis criar expectativas e eu gostei mais, assim, do que eu esperava, na real, assim. Fui pro cinema e fiquei feliz mesmo, assim, foi muito bom assistir esse filme, tô bem satisfeita, quero mais. Eu também não costumo gostar de filmes de heróis, esses Marvel e DC, né? Mas é curioso isso, né? Que a gente não tinha um protagonismo das mulheres marcado nessas séries, né? Até chegar a Mulher Maravilha, ainda é o que eu mais gosto. Eu acho que a Patty Jenkins tem uma direção muito madura em relação aos outros trabalhos que a gente comentou, né? Mas eu gostei. Em relação ao Capitão Marvel, eu prefiro mesmo Aves de Rapina. Eu acho Aves de Rapina bem mais legal, bem mais interessante do que Capitão Marvel. Na verdade, Capitão Marvel me decepcionou bastante. Achei que ele poderia ter dado passos à frente, né? E não fez isso, né? Não rolou, né? Mas eu gosto dele também, sim. Gosto dos 3. Aí eu lembrei que a gente gravou recentemente o programa sobre o retrato de uma jovem em chamas, né, da Céline Sciamma, e lá em Cannes, quando o filme passou, a Céline Sciamma, em uma entrevista, foi muito gente como a gente, e falou um negócio assim, né, do tipo, agora eu posso ser uma super-heroína, falando da Mulher Maravilha, né, porque essa coisa, né, de como a perspectiva de uma diretora fazendo um filme faz diferença pra gente em como a gente percebe essas personagens, né? E aí aqui, chegando nesse filme da Aves de Rapina, tem a importância da palavra emancipação, né? Que é colocada no próprio título, né? Que eu até chamei de, tipo, um girl power soft, assim, né? Porque é claro que não dá pra dizer que, é um filme que é sei lá, um manifesto feminista, né? Mas ele trabalha com essa ideia, né, de um girl power, né? E aí eu destacaria como acertos do filme nesse sentido o fato de que não é um filme que trabalha com a síndrome de Smurfette, ou seja, não é um filme que tem uma única mulher em um grupo de homens, que é o que acontece no próprio Mulher Maravilha, por mais que eu goste do filme, mas a Diana, no final das contas, quando sai da terra dela, lá das Amazonas, que eu esqueci o nome, desculpa, ela só trabalha com homens, né? Então ela é total uma Smurfette, né? As personagens que aparecem aqui no Aves de Rapina não são definidas pelo fato de serem mulheres, elas têm personalidades distintas, características distintas, tem ali uma diversidade étnico-racial posta, tem uma diversidade de sexualidade também que é posta, e sem que essas características delas em relação à raça e etnia, em relação à sexualidade, seja o ponto central da construção delas. Então é só também mais uma característica que é adicionada às personagens. Nesse sentido, eu achei que elas foram bem construídas como um conjunto. E tem a questão de ser, assim, o oposto do Esquadrão Suicida, porque tem a história toda da Arlequina, submissa ao Coringa e tudo mais. E aqui ela desconstrói isso, ela explica a própria etimologia do Arlequim, o que ele faz, né? Precisa de um mestre, não tem mais, ela tá perdida, ninguém se importa. Então ela tá reconstruindo quem ela é, independente do ex, né? Assim, fora daquele relacionamento abusivo e tudo. Então acho que já tem força nisso aí, ó. Tô sozinha no rolê. Só que aí não, ela vai encontrar outras heroínas e tal, que estão... Heroínas não, né? Todo mundo é anti-herói, todo mundo é anti-heroína ali. E não é ninguém tá na trama do anti-herói e a gente não vai salvar ninguém. Muito pelo contrário, a gente é mercenário, queremos o prêmio ali, queremos os diamantes... Mas, de toda forma, ela se une, né? Agora com as meninas certas, né? Porque até as companhias dela eram diferentes ali no início do filme, né? Ela levava drink pras meninas, as meninas estavam lá não passando em Best e falando, poxa, mas ela separou do Coringa, não sei o quê. Então, eu acho o filme tem o protagonismo dela, mas ele é reforçado pela garotinha, pela caçadora, pela policial... Né, todo esse time de mulheres, assim, e eu vejo uma sororidade ali. Igual você falou, não é essa coisa ideal, bonita, tipo, ela explode um carro que tem uma moça, sabe?
Não é tudo certinho e ideal pro feminismo, não, mas é muito forte, assim. No sentido da emancipação também. Eu acho que é um espelhamento legal pra gente e tudo. Dá vontade de fazer artes marciais, cara. Eu acho que eu vou entrar nas artes marciais, porque eu quero ser uma da foca também, sabe? Gente, eu não sei andar de patins. Eu geralmente morro de preguiça de cena de perseguição de carro. Eu adorei aquela cena dela pendurada de patins legal. Atrás do carro. Então, né, assim, é divertido. Muito. E tem uma coisa do filme que muita gente reclamou, que é a narração em primeira pessoa, que é feita, assim, de um jeito desorganizado, né? E aí a montagem acompanha essa narração, então vai e volta conforme a necessidade da própria Arlequina de dar um sentido, né, pras ideias dela em torno dos acontecimentos. E tem gente que disse que não ficou bom, que ficou confuso, ou que, assim... que parece muito com a estratégia de narrativa do Deadpool, enfim. O que tu acha disso, Esther? Não chegou a me atrapalhar, não. Assim, tem hora que volta demais, né? Tipo, vamos voltar a fita, assim, tá. Talvez por isso eu não tenha dado 5 estrelas, né? Mas, assim, não tem problema, assim. Não foi nada demais, não, que eu chegaria a criticar como um ponto fraco do filme. Não. Achei legal ela narrar, principalmente dar essa voz também. É que eu não achei o humor tão zoado igual o do Deadpool, que eu particularmente não gosto, eu sei que tu gosta. Eu gosto. Mas... Não do 2, o 2 é horrível, mas o primeiro eu gosto muito. E não sei, não me incomodou, eu achei que só deixou divertido e caótico como a própria personagem, sabe? Sim. E ela, nossa, eu nunca vi a Margot Robbie tão bem, assim, ela tá muito à vontade. E não é assim, o grande papel da vida. Lógico que não. Mas acho que ela se divertiu um tanto e transmitiu isso pra gente. Assim, ela tá engraçada mesmo, sabe? Tá massa demais. Acho que esse ano todo, ou talvez depois, a gente sempre vai comparar os filmes com o Retrato de uma Jovem Chamas. Criou um outro nível de cinema, né? Fica difícil, né? É um patamar, assim, né? Então... Considerando o grande clássico do cinema, feito por mulheres, Retrato de uma Jovem Chamas, né? Que tem essa questão do ser livre, do estar só, que também tá em Adoráveis Mulheres. Acho que isso aqui tá no Arlequina também, por incrível que pareça, né? Porque aqui ela, como eu já comentei, ela se separou do Coringa. Então não é que tá, beleza, ligado a essa solidão, a liberdade. Mas ela tá desiludida. E tá consciente, e aí ela abre o coração pra fazer novos amigos, pra encontrar um novo amor, que é a Iana Bruce, né? Gracinha demais. Passa no selo Faustina, né? Inclusive é o primeiro filme que a gente avalia esse ano que oficialmente inaugura o selo Faustina 2020 aí, né? Olha só, muito bom. E essa sororidade eu vejo muito nas cenas finais, assim, quando ela compartilha o armamento dela, né? Assim, vamos resolver esse rolê aqui juntas, né? Together, juntas e Shallow Now. E assim, E aí a personagem... Eu lavei minha alma agora, assim, né? Porque tinha vergonha de falar que eu gostava dela. Não consegui resistir, mas agora não. Agora ela tá no lugar certo, assim. E ela tá mais forte, né? Mais independente e dona de si mesmo, emancipada. Nossa, sim. Então, quando eu saí da cabine de imprensa do filme, me chamou a atenção, primeiro, assim, que quando acabou o embargo, né, quando as pessoas puderam manifestar suas opiniões e publicar suas notas, né, muitos homens da crítica deram notas mais baixas pra Aves de Rapina do que a que eles tinham dado pra Esquadrão Suicida, o que assim, pra mim não tem como, sabe? Tem cabimento, porque, assim, por mais que tu não goste de Aves de Rapina, ele não é um filme perfeito e nem nada, mas Esquadrão Suicida é um filme muito ruim. E eu não sabia disso até bem recentemente, porque eu já evitava ele e eu fui assistir só pra assistir Aves de Rapina. Eu fiquei, gente, o que eu estou fazendo com a minha vida? Em pleno 2020, vendo esse filme que todo mundo já viu e todo mundo falou que era ruim, mas eu não imaginei que era tão ruim, sabe? Mas Então, assim... Isso que tu falou da sororidade e tudo, eu fiquei pensando que é interessante que determinada... Aí, de novo, sem cair naquela coisa da essencialização de um olhar masculino que a gente debateu no Retrato de uma Jovem Chamas, mas me chama a atenção que determinada parte da crítica masculina tenha achado esse filme tão ruim, sabe? Porque eu não consigo perceber
como que ele pode ser tão pior do que um filme horroroso como Esquadrão Suicida? E outra, eu vi gente dizendo que a Arlequina era uma personagem melhor no Esquadrão Suicida, sendo que... Não. Sim, por isso que tu falou que tinha vergonha, né, e tipo, pra mim, no Esquadrão Suicida, ela era só uma personagem que era um rascunho de fantasia masculina, assim, ela não tava ali de verdade, né? E aí agora, que nem eu falei, todas as personagens parece que têm carne e osso ali, elas têm as características delas, né? Uhum. E aí, isso que tu falou do ser livre é estar só, eu achei muito, muito legal que tu postou isso, porque eu lembrei que hoje mesmo eu tava vendo uma entrevista da Celine Sciamma, que ela deu pro Letterboxd, né, a rede social, né, e ela tava falando sobre o Retrato de uma Jovem em Chamas. A gente vai usar esse filme como referência pra sempre, né? Pra tudo, todos os programas tem que citar ele. E aí ela tava falando sobre as referências que ela usou como história de amor, e ela disse que são coisas bem absurdas, assim, tipo de ET a Titanic, tá? A Celine Sciamma é muito gente como a gente. Massa demais. Ela é muito gente como a gente, mas aí ela termina fazendo essa reflexão, dizendo assim, uma boa história de amor é sobre isso. Isso lhe deu emancipação? Então, assim, pra ela, a boa história de amor é a que permite que as personagens envolvidas se emancipem, sejam histórias de liberdade, assim, de crescimento, né? Então, eu achei muito adequado isso, pensando na nossa gravação agora e nessa conexão que tu fez do ser livre é estar só, porque a Arlequina, ela percebeu que ela pode até estar só, porque ela também fica muito bem sozinha, assim, né? Apesar da bad pós-fim de relacionamento. Mas ela também pode ter a companhia de outras mulheres, independente dos relacionamentos amorosos, né? Sim. E então acaba que é uma história de emancipação, que é uma história de auto-amor dela, né? Sim. E é uma história de cuidado recíproco entre todas as mulheres que estão envolvidas ali. Eu achei isso fantástico, essa conexão. Muito bom. E até a forma que ela supera mesmo, sabe? Porque ela cita em algum momento, né? Porque ela tem doutorado e tudo. Eu até quero usar essa frase na minha vida daqui a 4 anos. Tipo, tenho doutorado, motherfucker, sabe? Não mexe comigo, não. Porque... O que eu ia falar? Me perdi no doutorado. Não, a forma que ela supera. Porque ela fala em algum momento, tipo, não, a vingança não vai te trazer o alívio que você tá achando, não, bem. Então ela não se vinga, ela explode um símbolo pra ela. Sim, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque fica uma coisa, termina muito a cara dela, né? Cores e tal. Eles se conheceram no tanque de cor e aí explode aquilo pro céu. Tipo, não tem mais aquela lembrança dolorosa pra ela, né? É uma coisa anárquica, mas ela não tá fazendo um mal direto, vamos dizer assim, pra alguém. Um marco estético visual. Sim. Pra demarcar esse rompimento mesmo, né? Sim, muito bom. Eu adorei isso, assim. Achei perfeito o desfecho pra isso. E esse negócio do eu tenho doutorado também mostra que as pessoas, por ela estar com o Coringa, subestimavam ela, assim, as capacidades dela, né? E aí entra de novo a questão da emancipação, né? Porque ela sozinha consegue mostrar, tipo, do que ela é capaz pro bem e pra mal, assim, né? Tem que se bancar o próprio rolê, né? Porque... E também tem um ponto que saiu o filme do Coringa. Eu tô contra a Margem, né? Porque geral não gostou, assim. Eu, apesar de todos os críticos, acho um filme muito bom. Assim, entendi as críticas, li, concordo, mas eu não consigo não gostar, assim. Acho que o Phoenix tá muito foda. E eu gosto muito do filme mesmo. Não tem a Arlequina no filme dele, e o Coringa tá totalmente fora desse filme dela também, né? Tipo, ele é lembrado, ok, mas é um ex, não tá no rolê. O filme é dela. Ela superou mesmo. Exemplo. Inspiração. Isso é uma coisa que é interessante porque é um filme que, embora faça parte daquele universo que já tá pré-estabelecido, então ela menciona o próprio Coringa do Esquadrão Suicida, menciona o Bruce Wayne, né? Obviamente, que tá referenciado na Hiena, mas ninguém aparece. E o filme, ele acaba funcionando como se fosse para estabelecer o que seria uma nova franquia com elas, com as aves de rapina. E ele funciona independente desse universo anterior, né? Sim, totalmente. Bom, só comentar aqui, não vou detalhar porque assisti ao filme só quando estreou uma vez, então eu não lembro
bem, mas eu amei as animações no início e no fim, assim, pra contar a historinha dela. Achei legal. E durante também, né? Na verdade, tem no início, tem no fim. E durante o filme tem uma coisa meio estética de anime, né? Do nada tem a pessoa e a ficha dela com umas animaçõezinhas. Eu achei isso bem legal, bem feito aqui, não é tosco igual no Esquadrão Suicida. Eu gostei também das animações, achei bem bonitinha, assim, também só vi o filme uma vez, né, só na cabine de imprensa, e eu achei interessante que os créditos de abertura mostram que fica contando a história dela, que ela estudou, e aí não sei o que lá, e aí foi trabalhar no Arcane, e blá blá blá, e aí ela narrando em primeira pessoa fala que o Coringa não foi a primeira desilusão amorosa dela, e aí mostra uma série de personagenzinhos, e entre eles uma mulher, então assim, estabelece... Sim. O fato de que a Arlequina é bissexual, né? O que me deixa sempre meio dividida, porque não chega a ser aquele queerbait meio safado do Capitão Marvel, assim, né? Ele coloca canônico, mas não explora isso na narrativa, né? Então é sempre aquela coisa só pra dizer, assim, né? E ainda tem essa coisa do fato de que a personagem é... mentalmente desequilibrada, digamos assim, né? Então sempre tem esse clichê também de vincular a bissexualidade com confusão mental, né? Enfim, eu não tenho muita opinião, assim, eu acho que pelo menos estabelece, não é só o bait, né? Não é só a isca, né? Mas assim, eu acho que se é pra estabelecer que a personagem é bissexual, talvez fosse mais interessante colocar isso de alguma forma na história, né? Embora o filme não tenha espaço pra romance, né? O que eu também gosto. Eu acho que é parecido com o caso da Marvel, isso, assim. Tipo, teve uma puta oportunidade ali de mostrar isso no filme da Capitã Marvel, mas aqui o amor dela é o Bruce, cara. Sabe? É um outro tipo de amor, assim. É igual em Fleabag. Também comparando com outro clássico do Feito por Elas, é o amor próprio, né? Tá em você, assim. Então, realmente não fez falta aqui não, romance. Eu também não senti falta, no final das contas. Eu só fico me questionando se uma característica da personagem é colocada de uma forma em que, se você pisca, você perde essa informação, se isso é realmente parte da personagem, assim, né? Então parece que às vezes tá meio só jogado pra dizer, olha, a gente tá colocando uma representatividade em termos de expressão de sexualidade ali, mas que no final não faz muita diferença, né? Porque não vai desenvolver nem nada. Né? Enfim. Seria legal ali um flashzinho com a... Como chama a outra? Ainda tô... Preciso ler os gibis pra eu ficar mais aplicadinha. Como que chama a outra, gente? Ih, eu tô gaga. Quem? Caçadora, a Hunter. Sim, Nossa, um flash nas duas eu ia pirar. Agora, por outro lado, a René Montoya é estabelecida na história como uma mulher ali que tinha um relacionamento com outra mulher, né? Não fica claro se elas são lésbicas ou bissexuais, né? Mas faz parte da história mesmo, aí sim, né? Estabelecido e como parte da trama, a ex-namorada na história, né? Que inclusive a ex-namorada é a Ali Wong, né? Comediante, stand-up, que tá fazendo papel de drama, né? Mas... papel sério, na verdade. Então, falando em Canário, gostei muito, adorei ela cantando. Só que a forçação de barra que eu achei... 2 forçações de barra que eu achei nesse filme apenas. Também tiraram uma estrela. O canto mortal da Canário. Isso é tão HQ. Tá, beleza. O que vai fazer, né? Sempre vai ter aquela cena vergonha alheia, né? Então, enfim. Isso aí eu achei bem forçado. E eu adoro o ator. O Ian McGregor. Transporting. Mas acho que ele tá muito over, assim. Tá overacting. Não é porque ele é homem, não, tá, gente? Não é isso. Mas ele tá muito, assim. Então, eu comprei ele, sabe? Assim, o Ian McGregor, ele interpreta o vilão, né? O Roman Sionis, que é o Máscara Negra, né? E eu achei delicioso essa coisa canastrona, especialmente aqueles figurinos extremamente coloridos. Inclusive, todo o figurino, né, do filme é super colorido. Eu achei massa, assim. Mas, eu não sei, eu gostei porque eu achei que combina... Assim, ele tá muito mais exagerado do que as mulheres protagonistas. Sim. Mas eu acho que combina com essa coisa
divertida e caótica, que eu acho que são os 2 adjetivos que eu mais vou usar pra esse filme, sabe? Super adequado. Eu acho que é meio nessa pegada, assim. Agora, realmente, assim, a coisa da Canário... Quando a gente fez o programa da CCXP, eu até tinha mencionado que eu tava no painel, né, da Aves de Rapina, as atrizes estavam lá. Eu estive no mesmo cômodo que elas. Nossa, eu ia passar muita vergonha. Nossa Senhora. E aí, assim... eu tinha comentado que elas tinham mencionado, as atrizes, que a Canário era a única que efetivamente tinha um superpoder nos padrões de quadrinhos. As outras tinham essa vibe meio Batman, né? Eu compro ou faço gadgets, né? Ferramentas e uso elas, que é o caso da caçadora, né? Ou fiz artes, mas treinei muito e tô aqui lutando, né? Esse é o rolê. E aí, assim, elas falaram isso como algo sensacional, assim. Ela vai ser a única que vai ter superpoderes, mas eu também concordo que não combinou muito, assim. Como o filme é muito desvinculado desse universo dos quadrinhos, como eu tinha falado, né? Muito descolado desses outros filmes, eu achei que ela ficou muito isolada. E, nesse sentido, acho que a própria violência do filme, assim, eu não entendi muito, porque quando a gente fez o programa também da CCXP, com acesso a um vídeo que... 2 vídeos a gente teve acesso. Um que era o primeiro minuto do filme, que é aquela sequência do rompimento e o que acontece depois, né? E o outro era um trailer preliminar, assim, né? E pelo trailer preliminar, eu e a Kel, a gente tinha comentado que a gente achava que a violência no filme ia ser mais estilizada, porque eles usaram a cena que ela chega na delegacia de polícia e ela atira nos policiais e solta, tipo, uma nuvem de fumaça colorida com glitter, essas coisas assim. Eu achei isso massa. Lindíssimo. E a gente empolgou, porque a gente achou que o filme inteiro ia ser com essa violência estilizada e estetizada, né? O que seria bem interessante, assim, né? Com a proposta da personagem, né? Eu achei que o filme, ele, em termos de discurso, ele não... Eu não entendi o que ele quer dizer com a violência dele, porque ele não firma uma estética só pra essa violência. Sim. Então, assim, tem momentos em que tem uma violência realista, que a gente sente a dor real, assim. Tipo, a hora que ela vai lá e dá um pisão na perna do cara e quebra a perna do cara na boate, assim. Tipo, aquilo ali tu sente os ossos dele se partindo ali, né? Tipo, é realista demais, assim. E aí tem essa violência lúdica, com a explosão de cores e tal, né? E tem essa violência cartunesca, que é tipo o superpoder da Canário, né? Que destoou, na minha opinião. E assim, aquela que é exagerada, que pra mim é, por exemplo, a cena do ringue de patinação. Que a Arlequina também dá umas cotoveladas, umas coisas assim, mas é tudo meio cartunesco, né? Então eu achei que meio que faltou, assim, uma definição. Que tipo de estética a gente vai querer tá trabalhando aqui em relação a essa violência e o que essa violência quer dizer na história. Acho que eles optaram por uma coisa sem regras, como a própria personagem, mas eu não sei se funcionou. Pra mim, sim. Justamente esse ponto que você tá reafirmando, do caos, né? Você não sabe o que esperar dela. Se hoje ela vai querer jogar glitter ou vai te dar um soco de verdade, assim. E eu acho que também seria esperar muito, assim, num filme de heróis. Eu sempre acho que... Por isso que eu gosto tanto do Coringa, assim, porque eu acho que ele é um filme sério, sabe? Com todos os problemas que não tem como negar. Eu acho difícil fazer um filme de herói tão sério, assim, tão sisudo. Nossa, mas os Batmans do Nolan... E definir um tipo de violência... tem, mas... Eu acho que é minoria. Então, quando tem, eu fico, uou, sabe? Esse não é um filme sério, assim, é um filme mais desse caos mesmo. Eu sinto o contrário, assim, na minha percepção, eu acho que a maior parte dos filmes de herói, eles buscam uma grandiosidade que às vezes não tá lá na fonte original, então seja o Batman com essa coisa super sombria e dark e tudo mais, ou seja, aquela grandiosidade dos Vingadores, porque nós vamos salvar o universo, se juntar aqui umas 10 pessoas e salvar o universo. Do Thanos com anéis coloridos, aquela, tipo... Não consigo, velho, então, não consigo. Eu acho que a maior parte desses filmes de heróis busca uma grandiosidade que não me convence. E aí, quando pega e faz um negócio que é tipo, bicho, é gibi, faz coloridinho, faz engraçado, faz divertido, isso foi escrito pra criança... E quem diz que não?
Oi, peraí, não entendi a última coisa. Não, eu disse quem diz que não, né? Porque tem gente que diz, não, porque não é pra criança. Ah, Enfim, lógico que é. mas assim, beleza. Não é porque a gente é adulto que a gente deixa de ler gibi. Mas é gibi, sabe? Então o filme, Sim. ele me ganha justamente quando ele não tem essa pretensão de grandiosidade e de seriedade. Que aí eu acho que o Aves de Rapina é uma dessas poucas exceções, sabe? Boa. Mas aí definir a violência num padrão, assim, eu não sei também. Nessa proposta, né, da zoeira, eu não sei se rolaria. Mas aí eu acho que seria, digamos assim, se ater a uma estética, sabe? Tipo, porque o filme, ele tem uma estética bastante específica. Então faltou escolher nesse aspecto o que ele quer passar, sabe? Não. Não, Ok. É, tipo, não... Eu entendi seu ponto. Não concordo, né? Mas... É a personagem mentalmente instável. Então, assim, não dá pra esperar que ela vai... Sabe, é o jeito que ela acordou na hora ali. Foi com a cara do guardinha, não vai machucar. Às vezes, pelo nível que ela acha que ela tem que se defender também, aí vai precisar de uma violência maior em outra situação, né? Eu acho que foi mais por aí, assim. Mas bom ponto. Tá, mais uns detalhezinhos aqui, gente, rumo pro final. De novo, um elogio à estética irresistível da Arlequina, que pega muito ali do punk dos anos 80, né? Acho que até a iluminação e essas cores do filme remetem muito aos anos 80, que é uma tendência e eu adoro, acho incrível. A trilha sonora é massa, né? As cantoras. Aqui funcionou, naquele outro filme não funcionou. É um filme que a gente fez programa... Como chama? Eu tô super gaga, hoje tô esquecendo tudo. É um das Bond Girls lá, Panteras. Não gosto das Panteras. Eu gosto da Arlequina. E em relação à trilha, também. Assim, aqui acho que funcionou querer fazer isso. Não achei forçação de barra. Uma trilha melhor escolhida. Adorei a cena musical. Eu também vou ter que subverter isso, né? Que eu falava que eu não gostava de musical, eu tenho gostado cada vez mais de brincadeiras nesse sentido. E a cena da Marilyn, né? Que ela faz a referência ao filme dos diamantes. Nossa, muito bom. Quando eu ficar rica, eu vou super fazer um cospobre. Aí cosplay mesmo dela de Marilyn, porque ficou maravilhoso aquilo. Eu adorei o deboche. Mas musicais são deliciosos, se entregue os musicais. Vamos pro passo, vamos aos poucos, um pedacinho ali, um pedacinho aqui. Tu já assistiu esse filme, Os Homens Preferem as Loiras? Já, demais. Então, é bom demais. É muito bom. Tem as exceções, que eu gosto, aquele que é seu preferido lá, os sapatinhos vermelhos, que isso? Maravilhoso. Nossa, muito bom. Mas no geral, sabe, sem sentido, de nada a pessoa começa a cantar, eu não consigo. O design de produção do filme também adoro, né? O muquifo dela lá, super legal, super moraria ali feliz. E o que mais? Vai que é tua, Isa. Você tem um detalhe legal aí pra falar também que eu não tinha reparado. Então, na verdade é uma coisa aleatória, não tem nada a ver com nada, não dialoga com nenhuma análise de nada do filme, tanto que eu nem coloquei na minha crítica porque nem consegui encaixar. Mas... Bom que fala aqui no podcast, que a gente corta na crítica, a gente conversa aqui. Mas assim, eu também não, como eu não assisti de novo, eu não consegui confirmar. É uma percepção minha, vai que eu errei, né? Mas assim, tem uma hora que ela tá num mercadinho que é um mercadinho meio chique, ela tá já com a Cassandra, né? A Arlequina, né? E esse mercadinho, eu não entendi muito bem, mas parece que era algum mercadinho tipo de coisas caras ou importadas. E aí a Cassandra faz algum comentário assim: porque eu quero ser que nem você um dia, uma mulher que faz as compras num lugar como esses. E aí a Arlequina fala que elas não iam pagar, né? Ela sai correndo com as compras, né? E na sacola de compras dela tinha um pacote de wafer Balduco. Isso, gente, é porque Isa é taurina. Ai, para! Então, Isa repara nos rolês de... Eu também reparo, mas Isa é taurina, então essa é a justificativa. E eu vou ver de novo. Já queria ver de novo, agora eu vou ver de novo focada no biscoito. Procurando o biscoito Balduco. Confirma se era de verdade. Se você não tava tendo alucinação já de fome. Tipo, quase meio-dia. Aí vem os biscoitos Balduco. Vamos ver.
conferir isso aí. Mas é isso, assim, eu acho que Aves de Rapina é um filme que me surpreendeu e me divertiu bastante. Que nem eu falei, não é o filme da minha vida, não amei. Depois de a gente ter feito Adoráveis Mulheres e Retrato de uma Jovem em Chamas, é sacanagem, né? Mas é um filme que quanto mais eu penso, mais eu gosto. E eu fico pensando justo nisso, assim, na nossa possibilidade enquanto mulheres espectadoras de lidar com um conjunto de protagonistas que seja tão imperfeito e tão diverso e instigante, assim, pra gente que tá assistindo acompanhar elas. Eu, na verdade, queria ter tido mais das outras protagonistas, da René Montoya, da Caçadora, da Canário e da Cassandra, em relação à Arlequina. A Arlequina acaba dominando um pouco a narrativa, mas da forma como o filme foi feito, passou voando, assim. Pra mim, foi um bom tempo passado no cinema em companhia dessas personagens. Tô muito feliz que você gostou também, Isa. Eu amei. Mesmo, assim, tipo... Porque também a gente falou... O retrato não é comparação, assim, pra qualquer coisa, né? Ele tá além do humano. Além do cinema, já, né? Não, já é outro nível de arte, assim. Já é, sei lá, 15ª estética, assim. O filme é cabuloso. E é um filme de heroína, cara, sabe? Eu posso colocar ele como meu preferido, assim. Uma boa. Sabe? Pensando em todas as expectativas que a gente tem, e os clichês do gênero. E, nossa, eu gostei demais. Não é um filme perfeito, realmente, mas que isso. A Arlequina só cresce no meu coração. Agora eu quero ler todos os gibis. E aí a gente espera esse ano conseguir fazer programas sobre esses outros filmes que nós mencionamos, né? Ainda teremos o Mulher Maravilha 1984, o Viúva Negra e Eternos. Então, vamos ver se a gente vai ter aí uma explosão de programas de filmes de heroínas esse ano, né? Que não é o nosso padrão aqui, geralmente, né? Mas parece que é o que tá se delineando, uma explosão, né? Colorida, de tinta. De glitter. De glitter, queremos. Então, pessoal, mais uma vez, para ajudar na nossa emancipação aí fantabulosa, vocês vão, além de ser madrinhos, padrinhos maravilhosos, e nos ouvir e tudo mais, vocês vão seguir a gente o quê? Nas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook, Letterboxd, iTunes. Temos um site. E além desse site do feed, a gente também tá no Spotify, claro, no Deezer e no YouTube. E, só para lembrar, né, os filmes e referências que foram mencionados durante esse programa vão estar listados na postagem no nosso site, lá no www.feitoporelas.com.br. www é tão anos 90, né, assim. Mas, então, feitoporelas.com.br. E as nossas madrinhas e os nossos padrinhos, a gente tinha esquecido de falar, mas todos recebem também uma newsletter quinzenal, que tem um conteúdo extra, que é um complemento ao que nós discutimos aqui no nosso podcast. E nós também temos um grupo de Telegram para conversar sobre cinema. Então tem uma galera lá já todo dia batendo um papo sobre cinema. Se vocês quiserem entrar, é só acessar pelo link que também vai ficar na postagem. O nosso próximo programa vai ser o tão adiado programa que foi escolhido pelas madrinhas e pelos padrinhos há meses sobre a Leni Riefenstahl. E se vocês quiserem mandar comentários, manda para o nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou deixa lá no nosso site. Obrigada pela audiência e até semana que vem. Valeu, pessoal!